Olá a todos, estamos começando hoje um novo capítulo, o capítulo 38 do Kitzur Shulchan Aruch, e esse capítulo trata sobre comidas que foram proibidas por nossos sábios pelo risco ou pela suspeita ligadas à assimilação, à mistura entre Eudim e Goim. Mais para frente a gente vai explicar exatamente qual é o risco, qual é a suspeita que aconteceu aqui. São comidas que pela Torá não teriam problema nenhum, mas nossos sábios proibiram. As três que aparecem já no título nesse nosso capítulo são patakum, um pão que foi preparado por um goi. A palavra akum, na verdade, é uma palavra em hebraico que é um acrônimo, que representa Ovdei Kohavim Umazalot. Pessoas que eles são idólatras, que eles trabalham para estrelas e mazalot e signos, etc. Certo? Mas esse é o nome geral dado por pessoas que não são Yehudim. Então, patakum é uma das comidas que foi proibida. Bishul akum é o segundo tipo de comida, é uma comida que foi cozida, preparada por um goi, e halav akum é o leite que foi tirado da vaca sem uma supervisão judaica. A gente vai ver que tem certas diferenças entre cada uma delas, a gente vai tratar de cada uma por si só. Quando elas foram proibidas? Que a gente encontra na Gemara, vamos começar com patakum, a gente encontra na Gemara que tínhamos duas grandes escolas durante o segundo Beit HaMikdash, duas grandes escolas tiveram muitas discussões entre elas, a escola de Beit Shammai e a escola de Beit Hillel. Os líderes de cada uma dessas escolas se chamavam Shammai e Hillel, entre eles dois grandes líderes do povo judeu quase não tinham discussões. Em 3, 4 lugares, 3, 4 assuntos eles discutiram, mas na grande maioria eles concordavam. Porém, os alunos deles tiveram muitas discussões que aparecem várias vezes nas Mishnayot, na Gemara, os famosos Beit Shammai e Beit Hillel. Geralmente, a halakha era definida como Beit Hillel. Porém, certa vez, teve uma situação na qual fizeram uma contagem e viram que os alunos de Beit Shammai eram maioria. E na hora que eles viram que eles eram maioria, eles se juntaram, fizeram uma assembleia geral de todos os Chachamim que tinham na época, na casa de alguém, e quando fizeram a contagem, viram que Beit Shammai era a maioria naquela situação, eles fizeram decretos que foram aceitos por todo o povo. Eles fizeram lá 18 decretos, proibiram diversas questões, diversos assuntos, e esses decretos, já que Beit Shammai era uma maioria, eles foram aceitos e foram recebidos por todo o povo judeu. Entre esses decretos, temos aqui a questão do pat akum, um pão que foi preparado por um goi. O pão, ele é a comida essencial de uma pessoa, tanto antigamente quanto hoje em dia, é a comida principal, é a comida que sustenta, que dá a maior fonte de energia e de força para a pessoa, e também geralmente é uma comida um pouco mais barata, que todo mundo come. Todo mundo tem como comprar, e Beit Shammai proibiram justamente o pão que foi preparado por um goi. Qual o motivo? Por que eles proibiram isso? Então encontramos no Mefarshim dois motivos diferentes. Um motivo diz o seguinte, olha, a principal preocupação aqui de nossos sábios é de que o goi tenha misturado nesse pão, na comida, algo proibido, algum tipo de comida que não é kasher. Pode ser que durante a preparação do pão, o goi acrescentou lá temperos, ou acrescentou algum tipo de gordura de animal, ou algo do tipo, que não é kasher para ser comido. Por isso, vieram nossos sábios e falaram, é proibido comer o pão que foi preparado por um goi. Pão que foi preparado e assado por um goi. Mas para a gente vai ver as halachot específicas, quem sim, quem não, em quais situações, mas de forma geral, esse é um dos motivos. O outro motivo foi por uma questão de assimilação. Os nossos sábios viram que as pessoas estavam se aproximando demais, Yehudim e não Yehudim, e às vezes eles sentavam para comer junto, eles sentavam para se divertir, e um convidava o outro na casa dele, e essa convivência, essa mistura podia gerar a assimilação. Para evitar isso, vieram nossos sábios e proibiram um pão que foi preparado por um goi, para que a pessoa não se misture e que não venha a ter assimilação. Então a gente vai ver, tem halachot que realmente saem de cada um desses motivos, halachot diferentes. A priori a gente poderia dizer se a questão é a questão da assimilação, então se é um goi que não tem filhos, ou se é uma pessoa que não tem filhos, talvez não teria esse problema, mas de forma geral, embora tenha um motivo específico para essas halachot, eles não interferem necessariamente na halachá prática. Embora alguns poskim sim tragam essa questão, mas de forma geral isso não interfere na halachá prática. De qualquer jeito, vamos começar as halachot e conhecer elas aqui.
Fala o Kitzur Shulchan Aruch. Mais para frente, nas próximas halachot, a gente vai ver sobre Bishul Akum e sobre Halav Akum, mas a gente não chegou lá ainda. Fala o Kitzur Shulchan Aruch na halacha Aleph. Asru chachamim lechol pat shel oved kochavim. Nossos sábios proibiram que uma pessoa coma um pão que foi preparado e assado por um oved kochavim. Embora Oved Kochavim seja a questão de um idólatra, a palavra Oved Kochavim significa idólatra, aqui de forma geral ela é ligada a todos os não-Yehudim. ויש מקומות שמקילים ולוקחים פת מנחתום עובד כוכבים במקום שאם שם נחתום ישראל. או אפילו יש, אלא שאין הפת יפה כמו זה. Fala o Kitzur Shulchan Aruch, embora realmente esse pão seja proibido, o pão que pertence ao não-Yehudi seja proibido, existe algo chamado pat nachtom. É um pão que foi preparado por um padeiro. O padeiro não é alguém particular, o padeiro é alguém que lhe prepara pães para vender. Então, essa pessoa que prepara pães para vender, geralmente ele não acrescenta temperos diferentes, ele não acrescenta ingredientes diferentes no pão, ele faz o pão da maneira mais simples possível, e também não existe aqui a suspeita de que a pessoa vai acabar se misturando e se assimilando, porque é simplesmente alguém que está vendendo pão na padaria dele. Então, fala que olha, embora nossos sábios tenham proibido pat akum, tenham proibido um pat que não foi feito por um Yehudi, porém existe algo chamado em outros poskim trazido como pat palter, mas é o pão preparado por um padeiro. Vieram muitas pessoas, tem um costume, tem muitos lugares que falam, olha, a proibição de comer o pão preparado por um goi é só quando é alguém particular, um dono de casa que fez um pão, ele não está vendendo, mas uma pessoa que vende pão, um padeiro, lá não tem problema nenhum. As suspeitas, os riscos que os nossos sábios levantaram aqui não são válidos nessa situação. Então, lugares onde não tem um padeiro Yehudi, ou mesmo que tenha um padeiro Yehudi, mas o padeiro Goi faz um pão melhor, muitos lugares costumam permitir comer o pão preparado por um Goi. Obviamente, deve se tratar de um pão simples, sem temperos e sem acréscimos, porque se o pão tem temperos e acréscimos, tem que verificar se é um tempero e um acréscimo kasher ou não kasher. A gente está falando de um pão simples, feito somente de farinha, água e talvez um pouco de açúcar, o que for necessário, ovo, o que for necessário, mas não um pão que tenha tipos de temperos e gostos. No momento em que ele tem temperos e gostos, deve-se verificar cada um dos temperos e os gostos que foram acrescentados lá. Aqui é uma suspeita de que realmente tem aqui algo não kasher. Mas um pão simples, feito por um padeiro, tem lugares que permitem e liberam quando não tem um padeiro Yehudi, ou mesmo que tenha um Yehudi, só que o pão não é tão bom. Porém, o pão que pertence a um balabait, alguém particular que preparou um pão em casa, aqui não tem liberação nenhuma, porque isso está explicitamente incluso na proibição de nossos sábios. Alguém que está numa situação que realmente ele não tem outra opção, ele está viajando e no caminho não tem comida nenhuma, se ele consegue achar dentro de um raio de em torno de 4, 10 quilômetros, em torno de 10 quilômetros na verdade, em torno de 10 quilômetros do lugar onde ele se encontra, ele precisa esperar para comprar o pão de um Yehudi, mas se não, ele pode acabar talvez comprando mesmo de alguém particular. Mas aqui realmente é um caso que a pessoa está sem comida, ele não tem onde comer. Mas de forma geral, deve-se evitar esse tipo de pão, é um pão que não tem kashrut. Em Israel isso é menos comum, certo? Em todo lugar onde você se encontra tem pão com kashrut. Essa halachá seria principalmente para alguém que mora numa cidade sem kashrut, sem lugares onde dá para comprar comida kasher, e ele precisa comprar alguma coisa. Então lá sempre tem a opção de comprar frutas e verduras, que são comidas que não são industrializadas, é só a matéria-prima mesmo, mas quando se trata de pão, tem que verificar que tipo de pão dá para comer, que tipo de pão não. ולא מקרי פת בעל הבית אלא עם מסעו בשביל בני ביתו, אבל עם מסעו למכור מקרי נחתום, אף על פי שאין דרכו בכך, וכי נחתום שעשו לבני ביתו מקרי בעל הבית. A definição de nachtom e balabait, a definição se esse é um pão de uma pessoa particular ou se esse é um pão que pertence a um padeiro, depende de qual é a meta da pessoa que produziu o pão, não depende da profissão da pessoa. Então um balabait, alguém que mora na casa, alguém qualquer que trabalha com qualquer coisa, com high-tech, com finanças ou o que seja, se ele preparou pãezinhos para vender, os pãezinhos que ele preparou para vender são chamados
pat akum. São chamados pães que foram proibidos por nossos sábios. Por outro lado, um padeiro que ele preparou comida, desculpa, o balabait que preparou para vender é um pat nachtom, é um pão de padeiro. Mesmo que ele preparou dentro de casa, se ele fez para vender, é como se fosse pão de um padeiro, que é mais fácil de permitir. Um padeiro que preparou pão para comer em casa e ele te ofereceu um pedaço, esse pão é como se fosse um pão que pertence a alguém em particular, que aí é mais difícil de liberar. Vejo shomer de como shenachtom matzui mutar afilo bepat shel balabait, vem tzarich lamtin al pat kasher vechinogim. Tem quem diga em que lugar que realmente não tem como encontrar nenhum outro tipo de pão, o único pão que a pessoa pode encontrar e ele precisa, pertence a algum balabait, alguém em particular que não está nem vendendo, está produzindo em casa para comer, para os filhos, para a família. Tem quem diga que nessa situação em que não tem outro lugar onde arranjar pão, é permitido que a pessoa compre mesmo dele.